Fiz esse teste hoje dos agrupamentos aí para mostrar aqui como que é importante você testar uma gama grande de chumbos, tá? Tanto de peso quanto de diâmetro, tá? Porque muda bastante. Você mudando o VO, ele muda o agrupamento. Então testem a maior quantidade de chumbos que vocês puderem. Hoje em dia tem vendedores aí que tem o kitzinho, as amostras de slug, que é uma quantidade pequena de cada um, mas você consegue fazer um teste bem bacana. Com isso eu consegui descobrir qual que é o chumbo que melhor agrupou nessa carabina aqui, tá? E é o chumbo que eu vou comprar daqui pra frente, não vou perder tempo fazendo teste com outros, que eu achei que teve um resultado muito bom. Beleza? Então tentem comprar amostras de chumbo aí pra fazer um teste na carabina de vocês. Isso aqui foi o agrupamento que deu nessa carabina, tá? Em outra carabina pode ser completamente diferente. Então por isso que é importante fazer os testes. Esse final de semana aqui vai ser o teste dos slugs. Eu tô com 3 fabricantes diferentes aqui e com várias gramaturas diferentes também. Essa linha aqui de cima é da Monster, tá? Eu comprei um kit de teste, de amostra, e vieram esses saquinhos, acho que com 50 cada um. E esse aqui ele me mandou de brinde de 25 grains. Vou testar também, mas eu acho que já vai ser um pouco pesado para minha carabina, então só vou ver como é que vai ficar os testes dele. Eu tô com 18.9, 20.2, 22.4, 23.3, 24, 68 e 25. Desses aqui, eu acho que só esses dois aqui que tem... Esses dois aqui que tem saia. Esse tem saia, esse aqui tem só um pouquinho de saia. O restante é todo um pouquinho côncavo só. Eu nem sei como é que chama esse tipo aqui de saia. Aliás, de traseira, né? Porque não tem saia. Da FG tem o de 18.5, 20.7 e 23 grains. Do JJ 21.2, 22.4 e 23 grains. Eu vou estar fazendo teste de agrupamento com esses chumbos aqui e vou fazer com 2 ou 3 VOs diferentes. Um baixo, um médio e o mais alto que eu consegui na carabina. E vou ver como é que vai ficar os testes aí. Eu já montei os alvos, já com cada modelo certinho. Eu vou anotar numa folha, vou anotar o VO e como que vai ficar o agrupamento. Estão os resultados aí daqueles slugs que eu mostrei para vocês anteriormente. Não saiu como previsto aqui, né? Eu queria filmar o agrupamento com o Scope Cam, mas para variar, o celular que eu uso para fazer esse tipo de gravação, ele estava sem bateria. Eu esqueci ele ligado dentro do case e acabou zerando bateria. Estava sem carregador nem nada. E esse que eu estou gravando aqui agora, a câmera é na lateral direita. E o Scope Cam ele só pega com a câmera frontal, câmera no meio do telefone. Então eu não consegui gravar com esse aqui. Enfim, vamos lá. Esse primeiro alvo aqui, eu fiz dois VOs diferentes, tá? Eu coloquei com a regulagem da tensão da mola do martelo no mínimo, tá? Como referência aqui, o JSB deu 264 metros por segundo. E depois eu coloquei ela no máximo e fiz um outro teste, tá? Então são 6 chumbos diferentes e fiz com 2 VOs diferentes para ver a diferença de agrupamento. Esse primeiro alvo aqui foi o JJ de 21.2 grains. Ele ficou num VO de 241 metros por segundo, tá? Eu anotei tudo no caderno aqui. 241 metros por segundo. Todos os grupos eu fiz com 10 disparos, tá? Para ter uma noção melhor. Abriu bastante, né? Não precisa nem colocar moeda de 10 centavos aqui que ficou bem espalhado. O segundo foi o JJ de 22.4, 40 grains, né? 22.40 grains. Fez
esse agrupamento aqui também, bem parecido com o de 21, também ficou bem espalhado. O terceiro foi o de 23 grains, tá? Esse aqui já fechou mais. Ele estava com um VO de 226 metros por segundo. Uma moedinha de 10 centavos, mas ainda assim, moeda de R$1 para comparação. Fechou um pouco, mas ainda teve alguns que espalharam aqui. O FG Slug de 18,5 grains espalhou muito. Tá vendo? Ficou parecendo uma peneira aqui. Espalhou bastante. Nem vou colocar moeda porque, né, não adianta. Ele estava numa velocidade de 256 metros por segundo. O FG de 20,7 grains fez esse agrupamento aqui. Todos eles têm 10 disparos. Aqui é o furo do suporte lá, né, que coloca aqui. Então alguns chumbos pegaram aqui, outro aqui. Foi esse o agrupamento que fez. A 236 metros por segundo. O sexto alvo aqui foi com o de 23 grains do FG. Aqui, esse furo aqui é o do suporte. E o agrupamento ficou aqui, ó. Também espalhou bem. Ele estava com uma velocidade de 227 metros por segundo. Aqui foi os chumbos novos aqui da Monster, que eu peguei umas amostras para fazer os testes, tá? Aqui é o de 18,9 grains. Ele ficou numa velocidade de 256 metros por segundo. Espalhou bem também, aqui em cima. E aqui. Dava para ver o chumbo em espiral. O segundo foi o de 20,2 grains. Também espalhou bem. Aqui é o furo do suporte. Ele estava com uma velocidade de 247 metros por segundo. 22,4 grains. Numa velocidade de 234 metros por segundo. Ele já agrupou melhor. Uma moeda de R$1 aqui, fica 4 chumbos para fora só. O restante agrupou razoavelmente. A 50 metros tá bom, né? O quarto aqui é o de 23,3 grains, numa velocidade de 228 metros por segundo. Esse aqui, ele deu uma espalhada. Se eu não me engano, esse chumbo aqui é o que tem saia, tá? Ele deu uma espalhadinha. Tava num VO de... esse foi o que eu falei, né? 220... Curiosamente, é como tem espessuras diferentes. Um é 217, outro 218. Então, às vezes, um chumbo até um pouco mais pesado fica um pouco mais rápido. Esse agrupou em 228 metros por segundo. Tá, fez isso aqui. O quinto foi o de 24,68. Foi um grupo até bom, né? Uma moeda de R$1. Praticamente cobriu os 10 disparos. Numa velocidade de 223 metros por segundo. E o sexto aqui foi o de 25 grains. Mesmo ele estando com uma velocidade bem baixa, 222 metros por segundo, ele agrupou muito bem, né? Uma moedinha de 10 centavos aqui praticamente cobriu o grupo. Por ser 10 disparos, ficou bacana. A de R$1 fica só um de fora. Aí, o que eu fiz? Eu aumentei o VO, subi o VO dela, coloquei no máximo que dá com a regulagem de 122 bar na reguladora, tá? Ela deu um máximo de 287 metros por segundo. Eu diminuí um pouquinho, né, para não ter desperdício de ar, e deixei com 285 metros por segundo com JSB.
O JJ de 21.2 numa velocidade, deixa eu ver aqui, de 258 metros por segundo. Já fechou mais o grupo. Aumentou o VO, ele agrupou melhor do que estava antes, né? Se a gente for ver bem aqui, a maioria dos chumbos foram aqui. O segundo foi o de 22.4 grains. Continuou espalhando, ficou muito parecido com o grupo que ele fez com uma velocidade com VO menor, a 259 metros por segundo. Ficou desse jeito. Terceiro, de 23 grains. O de 23 eu acho que ele teria ficado melhor, só que o que aconteceu? Quando eu fui ver, a reguladora já tinha parado de trabalhar. Então ele começou a agrupar e eu vi que deu uma subidinha nos chumbos. Mas se você for ver bem, ele agrupou bem também. Quando deu uns... Aqui provavelmente foi um fly. E aqui, quando o chumbo bateu aqui em cima, deu uma olhada lá, já tinha passado da pressão de trabalho da reguladora. Então ela fez uns 5 furos aqui. Mais 3 e 2. Tá vendo? Então o grupo ficou bem interessante. Eu preciso refazer esse teste aqui e ver como é que vai ficar. O FG de 18 e o outro aqui eu nem quis testar. Acabei desistindo deles. Aqui eu fui começar a fazer com o de 23 grains também, deu pista fria e também parei de testar. Dei 4 tiros e acabei não fazendo o restante dos disparos com esse VO aqui. Eu já tinha feito um outro teste com ele com um VO muito parecido e o resultado não foi bom, tá? Então na minha carabina ele não rolou. Aí eu até desisti de fazer porque eu tava com um tempo curto, acabei não testando esses aqui. O Monster teve esse resultado aqui. Deixa eu ver qual que é o VO que ele tá. Ó, o Monster de... Aqui tá FG, tá? Mas essa aqui é do Monster. Aqui eu peguei, na hora eu peguei a folha errada. Pra colocar lá no suporte eu só vi depois. 280 metros por segundo, do 18.9 grains, tá? Espalhou bem aqui também. Dava pra ver ele girando e pegando aleatoriamente aqui. 20.2 também deu uma boa espalhada, não agrupou legal, ficou com 272 metros por segundo. Aí foi pro 20.4 dele, aí ficou um agrupamento bom, que na verdade foi até esse chumbo que eu escolhi para usar agora. Vou colocar uma moedinha de 10 centavos aqui, ó, 10 disparos, dá pra ver poucos furos aqui, ó, teve um flyzinho aqui e o restante dá pra cobrir numa moedinha de 10 centavos. Numa VO de 260 metros por segundo. Ficou com uma potência ok, dá mais ou menos uns 49 joules e tá bem preciso. Eu fiz uns testes dele depois com uma distância maior de 75 metros e foi em cima, ficou muito preciso. Aqui é o de 23.3 grains. Espalhou um pouco, moedinha de R$1. Num VO de 254 metros por segundo. Aqui é o de 24.68 Monster. Fechou bem também. Deu um fly aqui, mas ficou bem interessante esse grupo aqui. E o de 25 grains. Esse aqui ficou no VO de 248 metros por segundo, tá? E esse aqui ficou no VO de 247 e fechou bem também. Aqui não tem 10 disparos, tá? Aqui tem 8,
porque tinham poucos chumbos de amostra que ele me mandou desse de 25, né? Ele me deu de brinde para testar e ficou muito bom. Ficou no VO de 247 metros por segundo, olha só. Dos 8 disparos, só ficou um aqui para fora. 10 centavos também cobre. Então é um chumbo que eu escolhi também são esses dois. Eu vou comprar mais desse chumbo e vou comprar desse aqui, que foi o que a carabina mais gostou com esse VO. Não pretendo aumentar o VO dela porque vai baixar a autonomia. Assim ainda estou conseguindo dar em torno de 55 disparos, né, até a reguladora parar de funcionar. 48 joules para o que eu uso dá e sobra. Beleza? Valeu, galera.